Bom dia, gente. Vamos lá para mais uma correção da atividade de terça-feira. Por hoje vai ser só a correção, tá bom? Junto com o teste do MySpike. A questão diz assim: sendo AH a altura do triângulo ABC, determine as medidas x e y. Então, olha só. A gente tem um triângulo, não é isso? Onde ele diz que a medida de AH é a altura. Então, a gente viu lá na explicação que quando a gente tem a altura, ela vai formar um perpendicularismo. O que é o perpendicularismo? É o ângulozinho de 90 graus, não é isso? Então, se eu já sei que esse é 90, não é isso? Eu já tenho 70, logo eu já tenho o x. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus. Então, nós vamos fazer o quê? Somar 70, né? Que é desse aqui, mais esse aqui que vale quanto? A gente tem por obrigação de saber que ele vale quanto? 90. Então, vamos somar. Então, vamos lá. 0 mais 0, 7 mais 9 dá 16, né? Então, aqui a gente tem 160 graus. Só desses dois, tá? Só que a gente sabe que ele vale quanto? 180, né? Então, a gente vai fazer o quê? Pegar o 180 e subtrair de 130. Quanto é que dá isso aqui? Eu tenho 130 para 180, falta o quê? 50. Isso mesmo. Então, qual é a alternativa correta, pessoal? A alternativa A. X igual a 20 e Y igual a 50. Então, vamos lá para a segunda, né? Que diz assim: no triângulo MNP, que é esse triângulo todinho, ó, MNP, é o triângulo grandão. MA é a bissetriz relativa ao lado PN. Então, MA é bissetriz. Então, o que é bissetriz? Ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes, em dois ângulos de mesma medida. Então, ela é a bissetriz em relação ao lado PN, ó, que é o maior lado. Então, pergunta-se qual é a medida de PMA. PMA. Então, ele está perguntando a medida disso tudo, ó, gente. Daqui até aqui. Sendo que esse ângulo está dividido em dois ângulos congruentes. Lembrem-se, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180, isso mesmo. Então, eu tenho quanto aqui já? 35 mais 45. Eu tenho quanto? Somando 35 mais 45. Eu tenho quanto aqui? 80. Não é isso? Então, já tenho 80 graus. Se eu já tenho 80 graus e ele pede essa medida todinha, então quanto é que falta para 180? Olha só, 180 menos 80, eu dei quanto? 100 graus. Portanto, a medida dele todinha aqui, ó, daqui até aqui, vale quanto? 180. Então, a gente tem esse ângulo todo, né? 100 graus. Só que o que a questão pede? A questão pede a medida do ângulo PMA. Então, cadê o P? PMA. Então, ele não pede o ângulo todo. A gente tem que descobrir primeiramente o ângulo todo. Mas ele não pede o ângulo todo. Ele pede apenas o PMA. Ou seja, esse ângulo aqui, ó. Só esse ladinho aqui. Se eu já sei que é bissetriz e a bissetriz ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes, eu tenho que o total é quanto? 100. Então, a gente vai dividir esse 100 por 2, né? Se esses dois são iguais, então eu divido 100 por 2 e encontro quanto, pessoal? 50 graus, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa A, ok? E vamos lá para a última questão. Diz assim: em um triângulo ABC, o ângulo B mede 60 graus e o ângulo C mede 20 graus. Calcule a medida do ângulo formado pela altura relativa ao lado BC e a bissetriz do ângulo A. Então, olha só, tem uma regra, eu fiz, a questão ela não tem um triângulo, eu desenhei o triângulo aqui para ficar melhor o entendimento. Tem uma regra que diz assim: o ângulo formado pela altura relativa de um triângulo, né, não retângulo, ele não tem que ser retângulo, certo? E a sua bissetriz, ela é igual a metade da diferença entre os dois, né, os outros dois ângulos, ou seja, olha só, a metade dos outros dois ângulos. Qual é a metade dos outros dois ângulos? Se eu já tenho aqui a bissetriz, eu quero saber a bissetriz desse ângulo, então eu tenho que pegar o quê?
subtrair esses dois ângulos e dividir por quanto? Por 2, que ele está dizendo é metade, né? Então, a gente vai pegar o quê? O B, que vale quanto? 60. E o C, que vale quanto? 20. Então, a gente vai dividir isso aqui por quanto? Por 2. Mas primeiro a gente tem que fazer o que? A subtração, não é isso? Então, eu tenho o quê? 60 menos 20, 40. 40 dividido por 2 dá quanto? 20 graus. Então, 20 graus é a nossa bissetriz, não é isso? Pela regra. Então, nós temos que a opção correta é a opção A, ok?